Olá! Os jardins sensoriais aguçam nossos 5 sentidos, faz a gente perceber a natureza com toda a sua intensidade. E nesse vídeo vou falar sobre isso. Você está no canal Vida no Jardim e eu sou Lúcia Borges, paisagista. Os jardins sensoriais permitem vivências e descobertas e favorece o equilíbrio emocional. É interessante projetar esses jardins de forma que você crie um caminho que permite os usuários poder perceber todos os sentidos. Agrupe e organize as espécies pelos sentidos. Agrupe aquelas que aguçem a audição, aguçem a visão, o paladar, o tato e o olfato. Para despertar o sentido da visão, devemos utilizar plantas com cores fortes, contrastantes ao verde. Olha que buganvília mais linda, olha que tonalidade avermelhada. Como também é o caso do bico de papagaio, são plantas que são grandes, bonitas, chamam a atenção só pelo seu volume, mas a sua cor é percebida primeiro no jardim. Tem também a jade vermelha, que pode ser colocada em uma pérgola. Imagina a gente passando por baixo desse maciço de flores lindas, nesse tom de vermelho alaranjado, quase fosforescente. Como não despertar o sentido da visão passando perto de uma planta dessa? Os tons avermelhados são cores contrastantes ao verde do jardim e por isso que desperta tanto a nossa atenção, assim como a atenção dos pássaros, que se encantam com essas plantas e nos encantam também. Existem diversas plantas que têm cores fortes e para espaços menores podemos utilizar calanchóis ou outras espécies que têm flores em tons fortes e avermelhados. São lindas e delicadas e compõem diversos arranjos. E além dos tons avermelhados, os tons alaranjados, amarelados, olha que coisa mais linda está a minha clívia. E o mais interessante dessa planta é que ela não precisa de sol para florescer. A minha está só na claridade do meu jardim interno e chama a atenção de qualquer um que passa aqui perto. E ela também pode ser cultivada em vasos, olha que coisa interessante. Além das flores, existem diversas plantas que têm a folhagem colorida e colorida em tons fortes, como é o caso dos crótons, que despertam o sentido da visão. Lindas plantas para se cultivar nos jardins, como também em vasos, desde que o ambiente tenha intensa claridade com um pouquinho de sol, ficam muito bonitos e vistosos. Para aguçar o sentido do olfato, use e abuse das plantas aromáticas ou aquelas que têm as flores perfumadas, como é o caso desse manacá de cheiro, também conhecido popularmente como manacá de jardim, uma planta brasileira que tem flores multicoloridas, elas nascem roxinhas e vão perdendo a coloração, se tornando bem branquinhas. Ótima planta para a gente cultivar no jardim, como também em vasos, varandas ensolaradas. As rosas são campeãs também nas plantas perfumadas. São lindas, têm diversas cores e elas são muito aromáticas. Para quem gosta de planta trepadeira, eu trouxe a Madre Silva, que também muda de cor. Ela nasce já branquinha e vai se tornando cada vez mais amarela. E ela tem um cheiro de jasmim, linda, delicada, ótima para cercas, como também para pérgolas, arcos e caramanchões. E existem diversos tipos de jasmins, como é o caso do jasmim dos poetas. E o interessante dessa espécie é que ela floresce no inverno, então a gente pode ir alternando as plantas perfumadas no nosso jardim. Algumas que florescem no inverno, outras que florescem na primavera-verão. Existem diversas plantas que são aromáticas, como é o caso dessa mirra, que tem inflorescências em forma de espigas, com flores bem pequenininhas em tons brancos ou rosados. Ainda tem a lavanda, que tem perfume na folha e também nas suas inflorescências. Então, mesmo quando ela não está com flor, ela exala esse cheiro tão típico dessa planta. Suas inflorescências são curtas, surgem na ponta das hastes e trazem pequenas flores lilazes ou arroxeadas. E temos também orquídeas que possuem aromas, como é o caso da orquídea chocolate. São várias espécies de oncídios que exalam esse cheiro adocicado do chocolate. Adoro cultivá-las. As ervas e temperos, além de aguçar o sentido do olfato, também já aguçam o sentido do paladar. É uma delícia poder cultivar essas plantas nos nossos jardins. E aqui a gente está vendo 2 tipos de manjericão. Além deles, existem diversos outros temperos que podemos cultivar em vasos canteiros ou nas hortas.
E as pimentas, olha que coisa mais linda e encantadora. Tem cor vermelha e aguça muito o sentido do paladar. Para quem gosta de uma comida temperada, é um prazer poder coletar essas frutinhas e temperar os nossos pratos. E também tem diversas hortaliças que podemos cultivar na horta e no jardim. A hortelã também é largamente cultivada para aguçar o sentido do paladar. E a gente pode comer cru, colhendo uma folhinha da horta e sentindo o seu sabor todo mentolado. Ótima opção também para chás, é planta medicinal e tempera e decora vários pratos na culinária. Podemos cultivar frutíferas, mesmo sendo vasos pequenos, os morangos são ótimas opções para jardineiras, para pequenos vasos, produzem flores e frutinhos ao longo do ano. Mas também existem as frutíferas maiores que a gente pode cultivar no jardim, como também nos vasos maiores. E olha que delicadeza são suas florzinhas. E você já cultiva alguma frutífera ou outra planta comestível em seu jardim? Bom, chegou a hora de falar sobre as plantas do tato. E existem muitas plantas que têm folhas que é uma delícia passar a mão sobre elas, perceber o limbo, a textura das folhas, como é o caso desse filodendro. Olha que coisa mais linda, olha como ela é ondulado, a folhagem lisa, brilhante, muito bonita e gostosa de se tocar. Para melhor aguçar o sentido do tato, vale a pena fechar os olhos ou vendar os olhos para poder acariciar as plantas, perceber a textura de suas folhas. Os ciclantos, por exemplo, têm essa folhagem meio amarrotada. Ela tem uma textura um pouco mais áspera. E o interessante, se você puder, colocar várias plantas com texturas diferentes para você perceber cada uma delas. Olha esse plissado da folhagem do curcúligo. Já sentiu a folha dele? Já passou a mão sobre ela? Já percebeu todas as suas saliências, altos e baixos relevos? Essa planta é conhecida popularmente também como capim-palmeira, pois ela se assemelha às folhas das palmeiras quando germinam. Olha que interessante, também tem esse mesmo tipo de textura. E existem tantas plantas com texturas tão variadas, né? Essa daqui é a cinerária. Ela é recoberta por pelos brancos, que dá uma textura muito aveludada à planta. Parece que ela é toda branquinha, mas quando a gente vê de perto, a gente percebe que ela é recoberta por esses pelinhos. Olha que interessante, no fundo da folha ela é verde e ela tem essa textura muito peculiar. Olha, tem cigarra aqui no jardim, mas vamos falar do sentido da audição daqui a pouquinho. Agora vamos ver mais plantas que têm a textura que dá para perceber pelo tato, como essa linda begônia black, que também tem uma textura aveludada, nessa cor da folha bem escura, e seu formato em espiral também causa uma curiosidade muito interessante. Os pelos do centro da folha são mais macios e esse da borda é um pouquinho mais áspero. Tem também o peixinho, ou peixinho da horta, uma planta comestível que aguça até o paladar, mas ela também é recoberta por pelos e é um veludo bonito, gostoso de passar a mão. E ainda uma delícia, você já comeu ela empanada no fubá e frita? Fica igualzinho um peixinho. E o asparagus rabo de raposa, que tem essa folhagem escultural. E é muito interessante sentir as folhas ásperas na mão. Cuidado só, não aprofunda muito a mão não, porque lá no centro tem uns espinhos, pode machucar. Mas passando superficialmente, é muito interessante senti-la. E o tato pode ser percebido em folhas, flores, troncos e também não só pelas mãos, mas pelos pés. Você já pisou numa grama descalço? Faça isso e perceba o frescor da grama. Isso é um momento de relaxamento. E por fim, está na hora da gente perceber o último sentido, o da audição. E é o momento de ficar em silêncio, observando os sons do jardim, do vento, dos pássaros, das cigarras, abelhas e tantos murmúrios que a gente pode ouvir. Tem plantas que atraem abelhas, pássaros, que abrigam a fauna. Consegue perceber as abelhas polinizando a minha jabuticabeira? Pena que não dá para passar o aroma que está aqui. O cheiro das flores dá para perceber lá de dentro de casa.
Como é lindo ver e ouvir os pássaros. Muitas vezes fico ouvindo e tentando adivinhar que pássaro é. Aqui são maritacas. E mesmo sem ver, a gente sabe que tem um bem-te-vi por aqui. Frutíferas como amoreiras, pitangueiras e diversas outras atraem muitos pássaros. Aqui em casa quase não sobra amora pra gente. Além de atrair os pássaros, a gente pode aguçar o sentido da audição colocando uma fonte, uma cascata. Olha, tem até um passarinho bebendo água aqui. A água cria um murmúrio muito relaxante. E existem fontes e cascatas para todo tipo e tamanho, até mesmo para pequenos espaços. Além da água, você pode também utilizar outros elementos, como por exemplo o sino do vento, e ainda colocar caixas de som com uma música bem relaxante. Fazer esses jardins, seja num espaço pequeno ou num espaço maior, favorece você perceber toda a natureza através das plantas. Desvendar diferentes formas que a natureza pode marcar presença na vida das pessoas. O sentido da visão é o mais fácil da gente conseguir despertar, mas é interessante a gente despertar os outros sentidos também. Você tem alguma planta que desperta não só a visão, mas o tato, o paladar, a audição e o olfato? Deixe seu comentário para eu saber. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe ele com seus amigos. É novo aqui no canal? Seja bem-vindo, se inscreva e ative o sininho para ser notificado de todos os vídeos postados. Muito obrigada por assistir e até a próxima!